Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no Express Message do Upper Chamber, com alegria muito grande. Espero que você esteja sendo abençoado, espero que Deus tenha abençoado a sua vida com os outros episódios que nós temos feito. E eu queria compartilhar algumas coisas com você que eu creio que vai ser tão importante para você. Eu, particularmente, fui tão abençoado quando o Espírito Santo estava compartilhando isso comigo hoje, e eu quero repartir isso com você. Antes, dá aí um like, inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu, indica esse canal para alguém e vai abençoar muito a vida das pessoas. Eu creio nisso. Esteja ligado aí com a gente, vai ser uma bênção. Bom demais. Eu queria que, se você der, abra sua Bíblia ou apenas me escute. Eu quero falar um versículo hoje. Eu quero falar em Romanos 8, 26. Eu vou tentar não sair desse versículo, só um versículo só. Está escrito assim, Romanos 8, 26, nessa tradução. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Em outras traduções, você deve encontrar esse versículo mais ou menos assim, porque o Espírito intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, e ele intercede com gemidos inexprimíveis. Essa tradução diz assim, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Eu amo esse versículo. Esse versículo você já deve ter ouvido não sei quantas pregações sobre ele, mas aqui vai mais uma para a sua vida. Olha que interessante. Do mesmo modo, o Espírito, o Espírito Santo, ele nos auxilia em nossa fraqueza. Duas coisas que eu queria chamar a atenção para você aqui, que o Espírito, ele nos auxilia, e a segunda coisa, a nossa fraqueza. A primeira palavra que eu quero falar é sobre a palavra fraqueza. A palavra fraqueza no grego é asteneia ou astenia, que significa nossas enfermidades ou debilidades da mente ou do corpo. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele sabe das nossas enfermidades, ele sabe das nossas mazelas, ele sabe das nossas fraquezas na mente, na nossa fraqueza nas nossas emoções, no nosso corpo, as nossas limitações, e ele conhece, e o texto diz que ele nos ajuda, ele nos help, ele nos coopera. A palavra no grego para auxiliar, que eles usam aqui, é uma palavra tão grande, é sunantilambanomai, uma coisa assim meio esquisita. É uma palavra desse tamanho assim, e significa que ele nos auxilia, deixa eu ver se eu uso uma expressão mais prática para você. O Espírito, ele nos hold together, ele nos pega os nossos cacos e coloca junto. Ele conhece a nossa fraqueza e a nossa limitação e diz assim, ele nos auxilia. Esse auxílio é pegar aquilo que está quebrado, aquilo que está em frangalhos, aquilo que está em pedaços e colocar junto, unir e colocar junto, e ele intercede, porque ele sabe que nós somos fracos, ele sabe das nossas enfermidades, interessante a palavra, enfermidades, são feridas, né? E ele conhece, e ele intercede por nós, não vamos chegar lá ainda. O Espírito Santo, ele pega os cacos, ele não tem medo de pegar a sua vida em cacos, a sua vida em pedaços, a sua vida em frangalhos, a sua mente arrebentada, as suas emoções. Esse é o auxiliador que ele é. Ele pega os nossos cacos e fala, sabe uma coisa? Eu vou colocar isso junto. Eu vou unir isso, eu vou restaurar isso, eu vou consertar isso. E ele assim, Jesus disse, olha, Mateus capítulo 2, versículo 17, Jesus disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. É como se ele falasse, o evangelho é para quem está quebrado. O evangelho é para quem está arrebentado. O evangelho é para quem é astenísia, né? Que tem suas fraquezas, que tem suas limitações, suas enfermidades. Em Hebreus 4, versículo 15, falando sobre Jesus, o sumo sacerdote, o autor de Hebreus, ele diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz
de compadecer de nossas fraquezas. Ele usa a mesma palavra, a astenia, as nossas enfermidades, as nossas mazelas, as nossas limitações. Olha, queridos, Jesus, eu fico empolgado quando eu começo a falar sobre essas coisas, porque eu fico apaixonado cada vez mais pelo Evangelho. O Senhor está dizendo, olha, os céus conhecem as suas limitações, as suas enfermidades, as suas dores, as suas mazelas, e Ele está trabalhando para te ajudar, para colocar os pedaços no lugar. Ele está trabalhando para colocar os fragmentos no lugar. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo estão dizendo, sabe uma coisa, a minha vida está além de ser salva, está além de ser restaurada. Não está, não. O Senhor ama, Ele é ajudador, Ele pega essa palavra, Ele pega os pedaços quebrados e Ele cura, Ele veio, Ele se compadece das nossas limitações, das nossas enfermidades, das nossas fraquezas. Interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, depois que ele foi ao terceiro céu, ele fala do espinho da carne e ele usa a mesma palavra, ele diz assim, eu me glorio nas minhas astenia, nas minhas enfermidades. Ele fala do espinho na carne como uma enfermidade, como uma fraqueza, como uma limitação, como algo que esbofeteia ele. Ele diz, sabe de uma coisa? Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque o Senhor, o Senhor está me colocando junto, o Senhor está me curando. Ele está em 2 Coríntios 12, o Paulo disse isso, sabe, quando eu estava orando e pensando sobre esse versículo, Romanos 8, 26, eu fico pensando, a cada dia mais, eu me apaixono por esse evangelho. Esse evangelho que nos encontra enfermos na alma, enfermos na mente, enfermos no corpo, enfermos nos nossos relacionamentos, sem esperança, em frangalhos, quebrados, como um vaso quebrado, fragmentado. E ele fala, sabe uma coisa, eu vou te pôr junto, eu vou colar você, eu vou consertar você, e eu vou te ajudar. E a Bíblia diz assim, Romanos 8, 26, é um versículo só. O Senhor, de modo o Espírito, Ele auxilia em nossa fraqueza. E ele fala, sabe uma coisa, eu vou te ajudar, você não sabe fazer. E aí ele faz, sabe como? Aí que é a parte mais gostosa. Ele intercede, diz assim, que ele... Porque nós não sabemos nem como pedir, a gente nem sabe por onde começar, a gente nem sabe a área que precisa ser restaurada, a gente nem sabe, a gente acha que a gente sabe, mas diz assim que o Espírito, ele sabe orar, ele sabe pedir, ele sabe interceder, e ele começa a interceder por nós. E a Bíblia diz assim, a minha tradução, eu amo essa tradução, intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Olha que coisa linda. Ele sabe que você está quebrado, você está arrebentado, e sabe que uma coisa que ele faz? Ele começa a gemer. Ele começa a interceder. Interessante que você ouve gemidos, você pensa, é gemidos, mas é uma linguagem. Esse aqui é lindo. É como se Paulo está dizendo assim, olha, o Espírito Santo fala uma linguagem aqui, ó, que você não consegue entender. O Espírito Santo, o Espírito Santo ora por você no nível. Esses gemidos você não entende, mas os céus entendem. Esse gemido você não sabe, mas os céus sabem. Você não sabe o que você precisa, mas o Espírito Santo sabe o que você necessita. Então, os gemidos do Espírito Santo você não entende, mas Jesus entende, mas os céus entendem, mas o Pai entende. Então, o Espírito Santo ele começa a gemer com gemidos impossíveis de serem expressos em palavras para o seu bem. Ele ora por você, ele ora pela sua dor, ele ora pela sua mazela que você nem consegue entender direito, mas ele ora. Ai. Eu falei que ia ler um versículo só, mas você me perdoa. Eu vou falar só do próximo versículo, versículo 27. O versículo 27 diz assim, e aquele que sonda os corações perfeitamente conhece qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito suplica pelos santos
em conformidade com a vontade de Deus. Sabe de uma coisa? O Senhor, Ele ora por você, Ele intercede por você, o Espírito Santo, Ele intercede numa linguagem, Paulo diz, gemidos inexprimíveis, é uma intercessão, sabe? E Ele intercede pela vontade de Deus, porque sabe de uma coisa? A gente tem a nossa vontade, a gente tem as nossas ideias, a gente tem aquilo que a gente acha que é o melhor, mas sabe de uma coisa? É a vontade de Deus que você precisa. A palavra de Deus diz assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe de uma coisa? Ela não acrescenta dores. E o Espírito Santo de Deus sabe exatamente o que você precisa. Eu estava pensando hoje, qual que é a coisa mais importante da gente fazer? É falar, Espírito Santo nos ajuda a orar. Espírito Santo intercede por nós. Espírito Santo nos leva nesse ambiente de intercessão, nos leva nesse ambiente de orar. Muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está orando assim ou o quê, mas o Espírito Santo nos leva a uma atmosfera de clamor diante dos céus por aquilo que a gente nem sabe que a gente precisa, mas que o Senhor sabe que é o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para a sua vida, o Senhor tem o melhor para você, e Ele nos leva, e o Senhor sabe de uma coisa? Ele é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Guarda isso na sua mente. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele nos cola os cacos, Ele restaura os cacos. E sabe como? É os céus intercedendo, é o Espírito Santo gemendo pela sua vida, o Espírito Santo clamando pela igreja, o Espírito Santo gemendo pela noiva do Senhor, para que ela seja sem ruga, sem mácula. É interessante que Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem vem. É como se é um trabalho conjunto, onde a igreja e o Espírito Santo começa a dizer, venha, prega para o mundo, atrai as nações, faça a vontade do Senhor. Isso aqui é um outro estudo, vamos lá, vou perder não, vamos ficar por aqui, mas o Espírito Santo para mim, eu tô como isso aí que você falou, eu tô enfermo, eu tô astenia, eu tô quebrado, eu tô arrebentado, mas o evangelho é para você, brother. O evangelho é para aqueles que estão quebrados e arrebentados. O evangelho é para aqueles que dizem, eu tô doente, velho. Espírito Santo, será que tem jeito para mim? O Espírito Santo sabe interceder por nós. Vem a Ele, clama a Ele, suplica a Ele em nome de Jesus. Eu acho que um dos suspiros mais tremendos de um mover profético genuíno é o suspiro pelo Espírito Santo. Eu me lembro de João Batista dizendo, eu batizo com água, mas tá vendo um cara aí. Tá vendo um cara aí que eu não sou digno de calçar as sandálias dele. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. É como se João dissesse, olha, o mover profético tá maravilhoso, tá tremendo, mas sabe, quando o Espírito Santo começar a mover no meio de vocês, quando você for cheio do Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar. E aí você diz, o que o Espírito Santo faz, Judas? O Espírito Santo faz o que está em Gálatas. A Bíblia diz que ele produz em nós um fruto, que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Fruto do Espírito, fruto do Espírito. Eu sei que a gente não tem tempo para ser muito teológico aqui, mas no original daquela palavra, dá a entender, em muitas escolas, né, estudiosos acham que ali está dizendo, e o fruto do Espírito é amor, e aí fala paciência, longanimidade, benignidade. Nós muitas vezes a gente fala os frutos do Espírito, como se fossem muitos, né? Mas não importa, o que importa é que o resultado desse Espírito Santo trabalhando em você é algo fenomenal. Ele pega os cacos, ele pega famílias quebradas, ele pega casamentos arrebentados, ele pega pessoas sem esperança, ele começa a restaurar, ele começa a trabalhar, ele começa a estabelecer, ele começa a curar, ele começa a interceder, ele começa a gemer diante dos céus, porque a vontade de Deus precisa ser estabelecida nessa família, a vontade de Deus precisa ser estabelecida nessa casa, a vontade de Deus precisa ser
estabelecida nessa cidade, e ele começa a interceder junto com a igreja, junto com os santos, gemidos diante dos céus, pela vontade de Deus que é maravilhosa. E a minha oração hoje, é Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, intercede por nós e traga restauração sobre as nossas vidas. Traga graça sobre famílias que estão nos assistindo agora. Traga uma unção, venha uma unção tão tremenda sobre essa pessoa que está assistindo, ouvindo essa mensagem agora, Senhor. O Senhor, Romanos 8:26, o Senhor conhece a nossa fraqueza. E o Senhor nos ajuda com a nossa fraqueza. Com o seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Meu Deus, que presença tremenda. Cura, toca, Pai, as nossas enfermidades, as nossas fraquezas, porque o Senhor veio não para os sãos, mas para os enfermos, para os doentes. Toca em nós, Senhor. Toca em cada irmão que está nos assistindo. Toca em cada irmã que está nos assistindo. Sopra agora, Pai. Sopra agora, Senhor. Em nome de Jesus, sopra agora a tua graça, teu óleo, tua unção sobre cada irmão que está nos assistindo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que abençoou a minha. Muito, quando eu estava pensando, estudando, eu comecei a falar, meu Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. O Senhor não tem medo das minhas mazelas. O Senhor não tem medo das minhas enfermidades emocionais, minhas loucuras emocionais, mas o Senhor me ajuda a hold together, essa expressão em inglês, né? Juntar, segurar, nem sei como dizer, colocar junto, consertar, restaurar. O Senhor nos ajuda. Obrigado, Senhor Jesus. Queridos, um beijo, Deus abençoe você. Não esquece de dar um like, de abençoar as nossas vidas. Ore pelas nossas vidas para que nós consigamos continuar abençoando você e servindo você. Um grande beijo. Deus te abençoe.